Estudo, persistência e progresso. O que essas palavras têm em comum e que isso pode te ajudar no concurso público? Sejam bem-vindos ao Rota Estratégica. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o criador do canal. E cara, se você me acompanha aí no Instagram, você vê que de vez em quando eu coloco caixinhas de perguntas lá para meus alunos se comunicarem comigo, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, já se inscreva lá no meu Instagram, se inscreva aí no canal para você estar acompanhando sempre os vídeos aqui. E uma aluna veio me perguntar ontem, né? E uma coisa que me deixou assim pensativo, que ela relatou o problema dela ali, né? Que ela estava estudando, estudava segunda, estudava terça, mantinha uma rotina ali, só que ela não conseguia ver progresso, ela não conseguia ver que ela estava evoluindo, ela não conseguia ver que ela estava avançando. E isso realmente é uma dificuldade gigante dos meus alunos e de vários alunos, de vários mentores que eu verifico aí, tem essa dificuldade de não saber quanto tempo que vai demorar para ser aprovado, né? E isso é uma dificuldade realmente que todo concurseiro tem. É difícil você estabelecer um tempo para você ser aprovado, tá? Isso é quase impossível, muito difícil isso acontecer. Você vai fazer provas e tal, geralmente a gente tem um tempo padrão de 1 a 3 anos, mas é difícil cravar um tempo específico. Então, acaba tendo essa dificuldade das pessoas quando analisam, né? E quando vão analisar a vida delas e verificarem quanto tempo elas vão demorar para passar, né? E com o estudo do dia a dia, é realmente difícil você ver progresso, principalmente se você não tem o hábito de estar fazendo prova, né, frequentemente. E é por isso que você tem que ter essas três coisas: o estudo, a persistência e o progresso. Primeira coisa, quando você vai começar a estudar para um concurso público, você tem que saber que você vai ter que estudar um certo tempo e você tem que estudar da maneira correta. Então não é só estudar um certo tempo, é estudar da maneira mais efetiva possível. E Lucas, como que eu faço isso? Olha, obviamente você pode ter um bom material, inclusive se você não tem curso preparatório ainda, eu recomendo você comprar um curso preparatório. Eu vou deixar 2 links aqui na descrição, que é do Estratégia Concurso e do Gran Cursos Online. É os melhores cursinhos do mercado e você pode adquirir algum deles, tá? Eu acredito bastante em curso preparatório. Se você quiser adquirir, os links estão na descrição. Então a primeira coisa é você estudar da maneira correta e se envolve ter um bom material, né? Fazer bastante questão, você ter uma metodologia de resumos bacana. Não precisa necessariamente você fazer seu resumo, mas você realmente revisar a matéria, revisitar a matéria várias vezes, de diversas formas. Isso você tem que fazer. Então, estudar da maneira correta é o primeiro passo para o sucesso aí na sua aprovação no mundo dos concursos públicos. Outro fator que você tem que ter, cara, e muitas vezes, mas muitas mesmo, eu vejo, às vezes as pessoas se preocupam em aprender português e aprender raciocínio lógico e tal. Mas sabia que esse não é o pior problema do concurseiro? O pior problema do concurseiro é a desistência. O pior problema do concurseiro é ficar desistindo. Em vez de ficar persistindo. Eu vejo, vocês não têm ideia. O tanto de gente que eu vejo estudando uma semana, estuda um mês, estuda 2 meses, para. Cara, é incrível isso. Simplesmente para, desiste, vai fazer outra coisa, fala que isso não é pra ele. E eu sei, é difícil você saber a diferença da persistência e da teimosia. Porque realmente, se você estiver estudando ali todos os dias e não consegue ver que você está evoluindo, você tende a entender que você é teimoso e não persistente, né? E realmente é uma dificuldade você saber essa diferença. E eu vou te dizer, meu querido, a diferença entre a persistência e a teimosia é o progresso. No entanto, é difícil de enxergar esse progresso, não é? Você está ali estudando e é difícil você ver esse progresso. Mas eu garanto para você, meu querido, se você estiver estudando aí 3 meses para o mundo de concurso público, você vai ver progresso, mas você não vai ver muito progresso. Você não vai ver muita evolução. Você não vai se tornar um especialista nas matérias que você está estudando só 3 meses. Você vai ter que esperar mais um pouco. Você vai ter que colocar paciência no processo. Você vai ter que colocar persistência no processo. Você vai ter que continuar. Quando você tiver uns 6 meses de estudo, meu amigo, e eu falo assim com tranquilidade, eu tenho aluno aqui que fala que está estudando há 1 mês e já está achando que não está aprendendo nada. Você acha que eu aprendi alguma coisa com 1 mês?
É muito difícil, pessoal. Você tem que dar um tempo pra você. Pra você falar pra mim que tá tentando, eu diria de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano pra você se ambientar ali no mundo e realmente começar a aprender, assim, realmente alguma coisa. Então você tem que se dar um tempo pra você aprender. Você tem que se dar um tempo e continuar persistindo naquilo ali. Pra realmente você considerar isso como uma tentativa de estudo, como uma tentativa de progresso no mundo dos concursos públicos. Eu sei que esse papo parece um papo meio coach, né, bullshit e tal, mas, cara, você não tem ideia o tanto de aluno que desiste, sabe? Eu trago aqui no Rota Estratégica muito conteúdo, matéria e tal, faça isso, faça aquilo, mas muitas vezes o que você precisa é só sentar e ver aula, porque você desiste. Então, assim, se você pelo menos continuar fazendo de qualquer jeito, é melhor do que você desistir, você entende? É melhor você continuar de qualquer jeito, né? Pô, estuda ali 4 horas mais ou menos, né? Mesmo sentado ali, não querendo, mas continua, do que você desistir. Porque às vezes eu trago aqui pra você, não, tá aqui, ó, estuda e desse jeito aqui, faz revisão 7 dias depois você faz 30 dias de revisão, e aí depois você faz aqui a revisão de 45 dias, cara, você fica nessa noia, mas você não consegue nem progredir, porque você fica tão louco do jeito que você vai fazer as coisas, que você não consegue progredir. Dá pra entender aqui o que eu tô falando? Então, o que eu quero trazer de principal mensagem aqui é para você não desistir, cara. Eu sei que é difícil entender às vezes, e, nossa, cara, é muito complicado entender, mas você tem que continuar. Ouça só essa frase. O primeiro passo para o entendimento é a confusão. Então, sempre quando você vai entender alguma coisa, alguma pessoa te explica alguma coisa, primeiro você fica confuso. Nossa, você fica meio assim, eu acho que não entendi. Depois você vai entender. Então, não queira antecipar o processo. O primeiro passo para o entendimento é a confusão. Outra frase que eu acho muito interessante que é em relação a isso também. Não confunda o tempo das sinapses com incompetência. Quando a gente está tentando aprender um assunto novo, e a gente não aprende, né? A contabilidade é um exemplo. Pô, você vê aquilo ali pela primeira vez, cara, você fica maluco, né? É um negócio muito difícil e tal. E você se acha burro. Você tende a se achar incompetente. Pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim, não. Você tende a fazer isso. Todo mundo tende a fazer isso quando não entende o assunto. Só que existe um processo de conexão de informação no nosso cérebro chamado sinapse. Não sou especialista, mas é mais ou menos isso. E essas conexões, elas demoram um pouco para acontecer, não é? Demora um tempo para acontecer essas conexões para você entender um assunto. E esse tempo que demora para acontecer é o tempo que você tende a se achar burro, né? Tende a se achar incompetente. Só que você não pode confundir esse tempo das coisas se conectar com incompetência da sua parte. Você tem que entender que esse tempo faz parte do processo. Esse tempo faz parte do processo de evolução. E você precisa aguentar esse tempo persistente. Aguentar esse tempo fazendo. Aguentar esse tempo fazendo a mesma coisa. Eu trago alguns exemplos para você. Você acha que uma pessoa... Sabe aqueles bombadão de academia? Aquelas pessoas fortão e tal. Aqueles caras suplementados, né? Etc. Aquele cara ali, geralmente, ele demorou muito para construir o corpo dele. Você acha que ele chegou... O primeiro dia de academia, ele chegou na academia e pegou lá 100 quilos no supino? Lógico que não. Esse cara no primeiro dia ele começou com 10 quilos, depois ele foi para 20, ele foi evoluindo ali na carreira dele. E aí chegou o momento de ele ficar fortão, malhadão, não é verdade? Outro exemplo nesse mesmo sentido. Você acha que você, que nunca estudou assim... Lógico que a gente estudou, mas na escola é diferente de estudar para concurso, a gente sabe disso. Você acha que você nunca estudou em alto nível? Você vai chegar no primeiro dia, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses... e vai ver um resultado incrível. Cara, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Vai demorar um tempo para você melhorar a sua capacidade de pensamento. E você tem que esperar esse tempo acontecer, essa melhora acontecer. E você tem que permanecer no processo para isso acontecer. Eu garanto para você, se esse cara bombado tivesse aí desistido nos primeiros 3 meses, ele nunca teria alcançado o corpo que ele tem agora. Um corpo bombadão, bonitão. E se você desistir nesses primeiros 3 meses seu de estudo, você nunca vai alcançar a capacidade de pensamento, a capacidade de informação, a capacidade de
fazer prova, resolução de redação, etc., para passar no concurso. Você vai ter que esperar esse tempo da sinapse acontecer. E isso é, assim, inevitável. Não dá para pular, não dá para ninguém fazer por você. É você que vai ter que fazer por você mesmo. Eu já passei, pessoal. Eu já passei. As pessoas que treinam vocês aqui na internet já passaram. Mas está na sua mão o futuro da sua família e o seu. Eu espero que você realmente saiba a dimensão disso e saiba valorizar isso. Eu garanto para você. O ambiente certo você tem. Estudar muda vidas, mudou a minha e mudou de muita gente. É meritocrático. Se você estudar bem mais que o outro, provavelmente você vai sair na frente. Você está num ambiente que te paga bem, concurso público paga bem. Você está num ambiente certo. Agora você tem que colocar trabalho, estudo, persistência nisso, para você realmente conseguir um resultado que você quer. Agora, desistindo, você não vai conseguir absolutamente nada, a não ser integrar o cemitério dos fracassados. E ele é silencioso, frio e horroroso. Não queira estar nesse lugar. Espero ter ajudado aqui esse vídeo, pessoal. Um abraço.